a palavra para o Márcio, que irá apresentar o tema da noite. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus continue banhando a todos nós. Muito bem. Algumas questões fazem parte da nossa vida, não faz? Uma delas, com certeza, e que nos chama muita atenção, é a questão do sofrimento. Nós sofremos? Sofremos. Nós passamos por dificuldades, não passamos? Passamos. Daí surgem algumas questões importantes para nós. Será que tem como nós aproveitarmos o sofrimento para que nós nos elevemos moralmente? Será que tem como? Como lidar com aqueles sofrimentos que nós não podemos evitar? Há sofrimentos que nós não temos como evitar. Como lidar com eles? Uma outra questão também muito importante. Por que que muitas vezes nós causamos problemas para nós mesmos? Problemas voluntários. Estas questões, meus amigos e minhas amigas, são todas respondidas pelo Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Alegres, felizes são os aflitos. Quem disse isso foi Jesus, lá no Sermão da Montanha. Hoje, nós vamos ficar nestes 3 subtemas aí, ó. Bem e mal sofrer, perda das pessoas amadas e os tormentos voluntários. Vamos seguir em frente para ver se a gente consegue responder essas perguntas. Mensagem de Lacordaire. Lacordaire foi um espírito evoluidíssimo, viveu no século XIX, um dos maiores pregadores do século XIX. Ele nasceu em 1802, morreu em 1861 e já em 1863 ele já trouxe mensagens do mundo espiritual que Kardec botou lá no Livro dos Espíritos para nós. Muito importante. E ele faz alguns comentários sobre essas palavras do Cristo aí, ó. Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Ora, aflitos somos todos nós. Nós temos problemas, nós não temos desafios. Então, o reino dos céus é para nós. Não é isso? Lacordaire, então, vem explicar que não se referia a Jesus a todos os que sofrem, mas os que sofrem bem. Agora apareceu uma questão aqui que nos chama a atenção, né? O que é sofrer bem? Nós não gostamos dos sofrimentos. Como faz para sofrer bem? O Evangelho nos explica. Olha só. Referia-se àqueles que, diante da dor, provam sua fé, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus. Diante da dor, do sofrimento, diante das aflições, provam sua fé. A fé aqui é a fé ativa no bem. É a fé com ação, é a fé com atitude. Não é a fé de esperar as coisas acontecerem parados passivamente. Perseverança. O que é perseverança? É insistir na prática do bem, porque praticar o bem não é fácil. Praticar o bem exige renúncia, praticar o bem exige sacrificar momentos de divertimento, exige sacrificar, às vezes, momentos com a família,
E nós temos que perseverar na prática do bem, insistir. Isso é uma missão, é um objetivo nosso. Submissão à vontade de Deus. O que é submissão à vontade de Deus? É entender que os nossos sofrimentos, eles têm duas causas primárias, vamos dizer assim. Ou são situações que nós fizemos em outras vidas e agora nós temos que resgatar, ou são coisas que nós fizemos aqui mesmo e nós temos que arcar com as consequências. É entender que os sofrimentos estão na nossa vida para que nos faça crescer. Porque nós somos os principais responsáveis por eles. Mas, meus amigos, minhas amigas, não para por aí, não. Lacordaire, ele quer nos ajudar. Ele quer mostrar para nós que nós estamos nesse mundo de sofrimentos, mas que nós podemos aproveitar para crescer neste mundo de sofrimento. Porque nós vivemos no nosso planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Como é que nós vamos querer nos livrar de viver em um mundo que não tenha sofrimentos? Lacordaire, então, ele nos vem dizer como deve ser a nossa postura perante o sofrimento. O que devemos fazer? Colocar-nos acima dele. Por que colocar-nos acima dele? Porque ele já vai fazer mesmo parte da nossa vida. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Colocar-nos acima dele é sabermos lidar com ele e aceitarmos o sofrimento como objetivo de crescimento. No livro Explicações Sublimes, ditado pelo espírito de Victor Hugo e psicografado por Divaldo Franco, ele nos diz lá que o sofrimento é um impositivo da evolução. Isso mexe conosco, com o nosso coração, porque nós passamos a ver o sofrimento de uma forma diferente. Nós passamos a ver o sofrimento como possibilidade de crescimento espiritual. Mas Lacordaire ainda prossegue. Ele quer nos ajudar, ele quer mostrar as situações mais práticas da vida. E ele nos diz o seguinte, o que a gente deve fazer? Está lá no Evangelho. Nós devemos dominar a impaciência. Minhas amigas, meus amigos, nós vamos ter que dar uma paradinha aqui, não vamos? Vamos ter que conversar um pouquinho. Porque Lacordaire, ele fala para nós dominarmos a impaciência. Então, ele, como espírito superior que é, ele já sabe que nós não temos a paciência. Ele quer que nós dominemos a nossa impaciência. Porque a paciência é uma virtude que nós estamos em busca dela, nós estamos lutando, mas nós ainda não a temos por completo. Basta uma fechadinha no trânsito ali, alguém que demora para sair no estacionamento, e além do mais, nós temos mania de falar, às vezes, eu vou perder a paciência. Ora, como é que a gente perde o que não tem? É difícil, né? Mas Lacordaire prossegue. Ele fala para nós dominarmos a cólera, a raiva, a ira. Quantas vezes na nossa vida nós perdemos o controle da situação e depois a gente se arrependeu, porque viu que o prejudicado fomos nós mesmos. A cólera, a raiva, a ira são sentimentos que nos levam para baixo. Temos que nos esforçar para dominar isso. E o desespero? Não resolvemos as coisas com o desespero. O desespero só nos leva a piorar a situação. Muitas vezes, como estamos com aqueles problemas graves, às vezes a gente não consegue nem dormir direito. E a gente começa a pensar direitinho, vai ali para o canto, e aí, de repente, aparece aquela pessoa para quem a gente pode ligar, aparece um amigo com quem a gente pode desabafar,
Aparece uma situação, alguém às vezes até bate na nossa porta. Que sim, a gente esperar. Por quê? Porque nós estávamos calmos. O desespero só nos cega. E ainda prossegue Lacordaire. Lacordaire, ele fala mesmo. Aqueles que sabem sofrer terão centuplicada a alegria que lhes falta aqui na terra. Nós sabemos pelo Evangelho, até mesmo no capítulo 5, e pela pergunta 920 do Livro dos Espíritos, que a felicidade não é deste mundo. Mas não fiquemos tristes, porque nós podemos gozar de uma felicidade relativa. Isso é uma grande coisa para o nosso coração, para a nossa alma, porque nos enche de alegria e de esperança. O nosso comportamento aqui, o nosso ver, o sofrer pelo qual nós passamos, dominando a nossa impaciência, dominando o nosso desespero, dominando a nossa cólera, agindo com fé, com confiança e com submissão à vontade de Deus, nossa alegria no mundo espiritual será centuplicada. E, além disso, o mais importante, aqui na terra nós vamos sofrer bem, porque nós vimos que bem-aventurados os aflitos que sofrem bem. Enche ou não enche o nosso coração de esperança e de alegria? Enche. Mas não é só isso. Não cansem quando eu falar que não é só isso, não, mas é porque é muita coisa mesmo. Meus amigos, minhas amigas, e aqueles sofrimentos que nós não temos como evitar, mesmo com fé, com confiança, com submissão à vontade de Deus, dominando e nos esforçando para controlar a nossa impaciência, o nosso desespero, a nossa cólera, há sofrimentos que nós vamos passar por eles, queiramos ou não. Um desses sofrimentos é a perda das pessoas amadas. Minhas amigas, meus amigos, há pessoas que nós amamos que vão para o mundo espiritual antes de nós. Vai sim. Nós vamos ficar tristes. Nós vamos ficar até chorosos. Porque é normal, porque nós amamos, nós temos sentimentos. Mas qual é o nosso comportamento diante dessa situação? Diante da perda de pessoas amadas, nós devemos considerar as razões divinas. As razões divinas que levou Deus a permitir que aquele nosso ente querido, aquele nosso amigo, parta para o mundo espiritual antes da gente. Há uma razão para ele estar lá. Às vezes ele já cumpriu a missão dele aqui. Às vezes nós nos revoltamos principalmente com as mortes de crianças, de jovens. Nós às vezes ficamos revoltados, às vezes nós não aceitamos isso, mas nós devemos considerar as razões divinas. Os interesses espirituais, como nós falamos aqui, às vezes o espírito que aqui esteve, ele já cumpriu a sua função. Ele já resgatou o que tinha que resgatar. Será que seria justo da nossa parte querer que ele fique aqui, num mundo de sofrimento, sendo que ele pode ter um mundo espiritual mais tranquilo para ele realizar os seus trabalhos, porque no mundo espiritual lá ninguém fica à toa? As esperanças da vida futura. Nós não podemos esquecer das esperanças da vida futura. Os que nos antecederam na partida para o mundo espiritual, muitas vezes, quando nós partimos, nós vamos encontrá-los lá. No livro Nosso Lar, o André Luiz nos traz lá um encontro com a sua mãe, um encontro lindíssimo, maravilhoso, que nos enche de esperança. Ele encontrou com a mãe e a mãe já o ajudava há algum tempo. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, há também o encontro do André Luiz com o seu avô, só que o avô dele não estava numa situação muito boa. Mas está lá no livro para a gente poder ler e tirar as nossas conclusões.
Presença espiritual da pessoa amada. Muitos que partiram antes de nós voltam em espírito para nos proteger, ser o nosso espírito familiar protetor. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, nós temos o caso lá da Odila, que desencarnou antes do marido, passou por momentos difíceis do mundo espiritual, se recuperou e se tornou um espírito protetor da filha, um espírito protetor do filho, um espírito protetor da nova esposa do marido. E o mais importante, espírito protetor do marido, porque nós, marido, nós também temos que ser protegidos, né? Porque nós precisamos muito, viu? Olha, nós precisamos. Obediência à vontade de Deus. Deus nada faz sem um fim inteligente. Tudo tem a sua razão. Muitas vezes o que a gente vê como mal, acreditamos como mal, muitas vezes é um bem. Mas essa é a questão dos sofrimentos que nós não podemos evitar. E nós temos condições de, mesmo nesses sofrimentos que não podemos evitar, nós temos condições de sofrer bem. Mas e a situação de que nós mesmos criamos para nós problemas? Isso acontece? Acontece. O Evangelho nos explica. Os tormentos voluntários. Além dos problemas inevitáveis, criamos para nós mesmos tormentos que nós poderíamos evitar. Olha, nós criamos problemas para nós mesmos. Qual é a causa maior disso? Colocar os prazeres materiais acima dos prazeres da alma. Esta é a causa principal. Nós damos ainda muito valor aos bens materiais, às questões materiais, e esquecemos das espirituais. Lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, Aulus, que é o instrutor maior, ele fala lá da questão do nosso hálito mental. Como é que está o nosso hálito mental? Porque onde nós vamos, onde nós estamos, nós expelimos pensamentos o tempo todo. Qual a qualidade dos pensamentos que nós estamos jogando aí para todos que estão à nossa volta, que nós estamos oferecendo? Colocar os prazeres materiais acima dos prazeres da alma é um momento que aparece o orgulho, é o momento em que aparece a vaidade, é o momento em que aparece a inveja e é o momento em que aparece os ciúmes, que realmente nos faz causar para nós mesmos problemas. E esses problemas que nós causamos, essa aflição que nós causamos para nós mesmos, não está na conta daquele de bem-aventurados aflitos que estarão no reino dos céus, não, porque esse nós mesmos estamos criando para nós e nós mesmos temos que resolver. Mas vai servir para crescimento nosso. Mas mesmo assim ainda fica uma questão no ar. Como evitar os tormentos voluntários? Está tudo bem, criamos os tormentos voluntários, nós costumamos fazer isso, mas como evitar? O Evangelho, segundo o Espiritismo, esta obra-prima, este código de moral universal, ele não nos deixa sem respostas. E ele nos ensina lá que é trabalhando por se melhorar moralmente e intelectualmente. Este trabalhando quer dizer sacrifício, quer dizer renúncia, quer dizer que nós temos que muitas vezes renunciar nossas horas até de descanso. Mas o que fazer para trabalhar, para melhorar moralmente e intelectualmente? Lendo bons livros, ler bons livros ajuda. Cumprindo as nossas obrigações no trabalho, na escola, no lazer, cumprindo o que está programado para nós fazermos, tudo certinho. Fazendo cursos, procurando aprender sempre, realizar e se engajar em trabalhos sociais, plantar uma árvore,
Compreender que todo o bem que desejamos fazer vai nos exigir sacrifícios, vamos ter que enfrentar empecilhos. Evitar aí esses programas de televisão, esses jornais, que só cuida de trazer coisas ruins para o nosso pensamento. E não podemos esquecer, fazer preces. Mas a prece tem que ser aquela verdadeira, aquela que faz vibrar as fibras do nosso coração. Por isso tudo, minhas amigas, meus amigos, isso tudo nos ajuda a evitar os tormentos voluntários. Mas nos ajuda também a nos deixar mais fortes para enfrentar aqueles problemas que, independente de qualquer coisa, nós vamos ter que enfrentar. E nos ajuda a sofrer bem, que é o que nós queremos, para que nós sejamos aqueles aflitos que Jesus falou para nós todos lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos. Esse é o nosso objetivo. Vamos então, para finalizar a nossa apresentação aqui, buscar lá no livro Pai Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Meimei, a seguinte mensagem: o sofrimento e a luta são chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas que, um dia, serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Sejamos os vasos sublimes e perfeitos com o nosso sofrer bem. Que a paz do Mestre prossiga em nossos corações. Graças a Deus. Muito bem, podem fazer perguntas. Já temos perguntas aqui? Não. Nós já temos 2 trabalhadoras que levarão o lápis e o papel até vocês, para continuar aqui o nosso fortalecimento diante desse tema que é tão importante para todos nós. Enquanto aguardamos as perguntas, uma questão que preocupa aqueles que estão simpatizando com a doutrina, começando a entrar em contato com a doutrina espírita, com relação às mortes prematuras ou à perda de entes queridos, né? Se é justo chorar a ausência daqueles que partiram para o mundo espiritual. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É justíssimo, porque nós temos sentimentos e expressamos os nossos sentimentos através do sorriso, da alegria. E em situações como essas, a tristeza que nos envolve e a lágrima escorre, sim. É um ato espontâneo de nós que sentimos saudade, que queremos junto de nós esses irmãos, esses parentes, esses amigos que retornam ao plano espiritual. Agora, é importante, com esse esclarecimento que o Espiritismo nos traz,
sabermos que estes irmãos não deixaram de existir, que estes irmãos não estão longe de nós, eles estão vivos e muitas vezes até mais próximos de nós do que antes. Então é importante o esclarecimento e essa compreensão para que essa tristeza, essa saudade que nos faz chorar, ela possa passar. E nós não fiquemos com aquela tristeza constante, que não passa, que começa a nos trazer até as enfermidades emocionais, como depressões. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento que o Espiritismo nos traz. Então, logo de momento nós choramos, sentimos a saudade, e com essa compreensão nós vamos passando, vamos ficando com as boas lembranças e a certeza de que um dia vamos reencontrar estes nossos irmãos, que assim como eles retornam à pátria espiritual, nós também vamos retornar, né? Então, essa compreensão consola o nosso coração, acalma os nossos sentimentos. Boa noite. Eu lembro que o Márcio colocou ali que, dentre as muitas coisas que a gente pode fazer para enfrentar bem os sofrimentos com os quais nós teremos que lidar de uma forma ou de outra, a oração. E esse é o caso em que a oração se faz muito útil para auxiliar aquele que partiu e para nos fortalecer nesse momento que se apresenta de saudade, né? Então, esse recurso é muito importante para, ao invés de nós sentirmos a saudade doentia do querer trazê-lo novamente para perto de nós, como se ele não pertencesse já a uma outra dimensão, a gente se fortalecer e fazer com que ele, pela oração, pela certeza de que nós ficamos bem, sentindo a nossa saudade, mas que desejamos também o seu caminhar livre, pode nos fortalecer e é o nosso ente querido que também partiu. Então, a gente pode fazer esse exercício, não só das lágrimas, mas do orar e de pedir pelo seu progresso e pela sua libertação. Bom, você tocou num ponto de uma pergunta feita pela Leonice. Podemos pedir a visita de um ente querido que já desencarnou? Boa noite. De novo, né? Poder pedir pode, mas há que se ver a utilidade e a necessidade disso. Muitas vezes, para nós, não é bom. Outras vezes é. Então, pedir pode, mas tudo é analisado no mundo dos espíritos e nada é feito de maneira estabanada, nada é feito de maneira desorganizada. É tudo de acordo com a situação que a situação exige. Mas então agora, Márcio, você vai ter que explicar essa questão. Uai, por que que às vezes não é bom? Por que que às vezes pode ser bom ou boa a presença de um desencarnado? Muitas vezes nós não estamos com as nossas energias preparadas para poder trazer para perto de nós aquele desencarnado que muitas vezes não está em situação de nos ajudar. Às vezes a vinda dele vai piorar ou a nossa situação ou a dele. No livro Os Mensageiros tem lá uma situação que é bem colocada,
de uns atendimentos que são feitos, de uma senhora que pede para poder conversar com a neta. Isso numa reunião mediúnica. E foi negado a ela, olha, não vou negar porque você está bem. Se você for conversar com ela, você não vai melhorá-la e você vai piorar. Depende das condições espirituais de ambos, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de evocar espíritos familiares, exatamente porque nós não sabemos na condição em que ele se encontra e se ele pode realmente nos ajudar, né? E com isso, a gente pode, inclusive, prejudicá-lo, porque às vezes ele, por não ter condição de ajudar, imagina o seu sofrimento, né? Então, se você quer pedir um socorro, uma ajuda, lá Allan Kardec fala isso no Livro dos Médiuns. Dirija-se ao seu anjo de guarda, que é sempre um espírito superior e que tem condição de te auxiliar. Pelo seu parente encarnado, por você não saber a situação em que ele se encontra, ore pelo seu progresso, pelo seu alívio, se tiver em sofrimento, e pelo seu progresso, se ele não estiver em sofrimento. Mas ore pelo seu anjo guardião, que é sempre um espírito superior, que sempre terá condição de te ajudar. Eu vou fazer a pergunta da Carla, primeiramente, porque está relacionada com o nosso tema, que é a perda de um ente querido, né? Como não temer a perda de um ente querido? Ou melhor, né? Todos nós temos medo de perder aquelas pessoas que nós gostamos, não é? Como trabalhar esse medo? Como diminuir, aliviar, vencer esse medo de perder a pessoa querida? O Espiritismo traz a nós todo o entendimento, esclarecimento quanto à realidade espiritual de cada um de nós. Nós estamos hoje reencarnados. Então, a nossa existência é temporária, tanto nossa como dos nossos entes queridos que estão convivendo conosco. Quando nós temos essa compreensão, fé nesse futuro que é para todos nós, o retorno ao plano espiritual, nos ajuda. Nos ajuda a entender, nos conforta. É claro que nós não vamos ficar bitolados com aquele pensamento, vou perder fulano, não vou ter mais fulano junto de mim. Nós temos que seguir as nossas vidas. Caso aconteça de um ente querido até mais jovem, uma criança, retorna antes de nós, vivenciamos, né, as dificuldades da saúde. Então, nós devemos nos fortalecer na fé em Deus, que sabe o que é melhor para todos nós. E é o único que sabe quando retornaremos. E retornaremos à pátria espiritual, onde continuaremos as nossas vidas. E reencontraremos os que ficaram aqui, que depois retornarão também. Então, é o que nós precisamos fazer. Buscar essa compreensão e nos fortalecermos na fé em Deus, na fé no futuro, desse Pai que acolhe a todos, que ama a todos e que nos encontraremos todos no plano espiritual. Fortalecer na fé e acreditar que vamos encontrar no mundo espiritual. Mas o medo ainda vai persistir. Porque nós temos ainda um veio egoístico dentro de nós que nós estamos trabalhando para poder tirar. A gente quer os nossos entes queridos junto de nós. Essa é a verdade. O que fazer, então, para ir combatendo esse medo?
é fazer-se esclarecendo, lendo bons livros, participando de cursos, lendo aqui o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Tudo isso vai nos esclarecendo e vai abrandando esse nosso medo. Mas perder o medo 100% no atual estágio de desenvolvimento espiritual que nós estamos, ainda é um pouco difícil para nós, mas a gente pode trabalhar firmemente para ir perdendo. Vamos para a questão da Maria Nunes, também relacionada. Como sofrer bem com a perda de um ente querido pelo suicídio? Difícil sua pergunta. Olha, não é fácil sofrer bem. Não é fácil sofrer bem. Sofrer bem exige renúncia, exige sacrifício, principalmente quando for por questão de suicídio. Mas o Evangelho traz para nós a resposta. Neste caso, a nossa principal fonte de segurança é a prece. O Evangelho, segundo o Espiritismo, aqui, tem até preces pelos suicidas que nos ajuda a abrir as nossas ideias, para que aquele sofrimento que nós estamos passando, que nós vamos passar mesmo, porque nós amamos e nós sentimos muito, mas a gente possa aproveitar esse sofrimento para ajudar ainda mais aquele que se suicidou, que cometeu um crime dos mais bárbaros, de acordo com a lei de Deus. E saibamos que as aflições, elas não são eternas. Todos nós que passamos pelas aflições, inclusive os suicidas, fazem parte de todo o processo de amparo que a providência divina lega a todos nós. Então, através da prece, como o Márcio colocou muito bem, podemos suplicar esse amparo e a fé na reencarnação, que trará a este espírito e a todos esses espíritos que seguiram por esse caminho uma nova oportunidade, redentora, de resgate, de melhoramento e retorno à harmonia com as leis de Deus e ao progresso espiritual. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Poderemos utilizar a pergunta do Rivel e do João Paulo na nossa próxima reunião. Agradecemos a participação. Passamos para o momento agora do tratamento espiritual. Queremos lembrar aos irmãos que nós fizemos as modificações. Quando vocês forem convidados para o passe, vocês devem ir levando todos os seus pertences, porque após o passe já serão liberados. Convém